Vamos entrar então na primeira pauta de hoje, que a gente vai conversar rapidamente sobre a pesquisa Paraná Pesquisas, que deu aí, né, uma projeção a Bolsonaro que está inelegível. Imagine se Bolsonaro estivesse elegível, né, meus caros? Hoje, a eleição presidencial teria Bolsonaro com 41,7% e Lula com 41,6%. Começando aqui pelo meu querido Didi Red Pill, eu queria saber, dê uma pincelada sobre o assunto aí, você acredita ainda nessas pesquisas? Não acredito em pesquisa nenhuma, nem que dá o presidente Bolsonaro na frente, nem que dá o presidente Bolsonaro atrás. Eu acredito no que eu vejo. Eu sou São Tomé, vê para crer. Acredito no que eu vejo nas ruas, no que eu ouço. Claro que eu não estou no Brasil, então aqui não é parâmetro, mas quando eu estava aí, eu acreditava nas pessoas que eu perguntava na feira, no supermercado, o motorista do Uber, do táxi, eu pegava ônibus também. Então, é nisso que eu acredito. Mas em relação à pesquisa, o curioso dessa pesquisa Paraná Pesquisas é que ela foi lançada pelo Ciro Nogueira, do PP, e assim que ele foi lançado, foram esses números aí que o Mário falou, 41,7, 41,6, dando o 0,1 para o presidente Bolsonaro. Mas depois ela foi apresentada com Bolsonaro com 43 e o Lula com 41. Ou seja, mesmo dentro da margem de erro, já são 2 pontos na frente. É aquela história, né, irmão? Ah, o Paraná Pesquisa foi o instituto que mais acertou. Porra, meu irmão, num lugar onde todo mundo erra, quem menos erra é quem mais acerta, evidentemente. De qualquer jeito, como eu disse, eu não acredito em pesquisas, mas é um reflexo inegável, inequívoco do derretimento do cachaceiro. É inequívoco. Né? Até no Nordeste ele perdeu 7 pontos. Nas 5 regiões do Brasil, que se vocês tiveram a oportunidade de destrinchar a pesquisa, porque eu sou um bicho chato, né? De dia desses malas que quando pega uma pesquisa, ele não fica na superficialidade dos números finais. Eu gosto de ver faixa etária, eu gosto de ver renda, eu gosto de ver região do Brasil, eu gosto de ver se o cara se informa através de TV, de rádio, de jornal, de televisão, de internet. Então, eu sou daqueles que esmiuçam as pesquisas. E eu fiz isso assim que esses números foram disponibilizados. Então, o homem lá derreteu em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, que é o foco dele, né, onde ele supostamente ganhou as eleições, porque o Nordeste deu um caminhão de votos para o cara. E nas outras 4 regiões do Brasil, meu amigo, mais de 50% da população não gosta dele, não aprova o governo dele. E eu lhe digo, se o Paraná Pesquisa está dizendo que é 50%, você pode ter certeza que é 60%, 65%, 70%, a depender da região. Eu não acredito que, por exemplo, na região sul, como está lá destrinchado, apenas 54% da população do sul não aprova o governo Dilma. Eu acho que essa proporção no sul é muito maior, como é também no resto do Brasil. Mas, de qualquer forma, né, meu amigo, são os números que estão aí, é um retrato do momento, não quer dizer que isso vai valer daqui a um mês, uma semana ou uma hora depois de ter feito a pesquisa, mas é bom para a gente ver que, nesse momento, mesmo o presidente Bolsonaro estando inelegível, por incrível que pareça, e não é só isso, irmãos, não é só isso. Também o seguinte, porrada em Bolsonaro 24 horas por dia, da mídia, do establishment, do próprio Congresso Nacional, é porrada no presidente 24 horas por dia. Imagine se tivesse isoneidade. Imagine, não sei se a palavra é essa, isoneidade, acho que eu me confundi aqui. Isonomia. Isonomia, obrigado, meus amigos. E eu gosto eu mesmo de me corrigir, porque quando você fica muito tempo sem falar português, meu irmão, é complicado, você termina perdendo. Então, imagine se tivesse isonomia, cara. Imagine se todo mundo fosse tratado igualitariamente, como não é. Então, o que demonstra que nós não fomos derrotados, nós estamos aqui, nós estamos marcando presença e, com certeza, meu amigo, vamos fazer barba, cabelo e, se Deus quiser, o bigode nas eleições
municipais. Paraná Pesquisas dá aí uma projeção a Bolsonaro, 0,1% acima de Lula. Mas não é só isso não, né? O nome de Michele Bolsonaro também aparece agora nas pesquisas. O que será aí da nossa próxima eleição de 2026, meu querido? Olha, eu vou votar com o relator, né? O Didi foi preciso, principalmente nesse ponto que ele fala. Não dá para a gente saber o que tem por trás dessa pesquisa, porque eles não abrem as referências que eles utilizaram, né? A metodologia. E aí fica muito difícil. Mas eu vou usar a frase do nosso outro amigo, né? O Jorge Serrão, que acho que escreveu uma matéria mais ou menos assim, né? Não acredito nas pesquisas, porque elas são que nem bruxas, mas que existem, né? Elas estão aí, elas se impõem. Então a gente tem que comentar. Agora, penso eu aqui que a parte mais importante que você destacou agora, Mário, é a questão do aparecimento dos demais nomes. Até o do Ciro Nogueira foi colocado. Então, isso nos leva a crer, né? E até eu li uma matéria a respeito disso. Aliás, perdão, foi o Kim Paim que disse isso, né? Fez essa alusão, e eu concordo aqui em gênero, número e grau, que muito provavelmente ele possa ter pago essa pesquisa, ou seja, ter encomendado essa pesquisa, por ter pretensão de aparecer no rol das disputas, né, ou da disputa eleitoral presidencial como um vice-presidente, um candidato à vice-presidência de alguém. E aí, a colocação dos nomes, você percebe que apareceu até o do Milk, né? Mas tem principalmente o do Tarcísio de Freitas, o da Michele Bolsonaro e mais Zema. Um agora antes do... O Zema, exatamente. E todos eles, na escala, perdem para a Michele, né? O nome mais forte e o ingrediente é esse que eu queria colocar. Todos eles aparecem. Olha, se Bolsonaro indicar, você vota. E aí a mais bem colocada foi a Michele, o segundo o Tarcísio, o terceiro o Zema e o Ciro Nogueira lá embaixo, né? Mas óbvio, para quem tem algum tipo de pretensão, ele pode estar fazendo a sua avaliação dentro do jogo eleitoral. Pô, será que meu nome cabe dentro de uma disputa presidencial? Ou cabe numa disputa para um governo de algum estado? Enfim, aí vai ficar a critério dele, daquilo que ele pretenda. Eu não tenho nada contra, né? Todo mundo é livre, faça o que quer. Só acho que vai jogar muito dinheiro fora. Agora, voltando na questão principal, é que Bolsonaro é o nome a ser vencido, minha gente. Estando inelegível ou não, eles já entenderam essa jogada. Tanto que, recentemente, a própria esquerda está dizendo, pô, para de falar de Bolsonaro. Pô, mas vocês só nos ajudam, eu acho lindo. Aí eu vou falar, fazendo a brincadeira nos bastidores para ninguém entender. O Rio de Janeiro continua lindo. Salvador é maravilhoso. Continuem falando, batam. Não deixem de bater, essa é a grande questão. Por favor, continuem. O homem é forte, o homem está aguentando e o homem tem sempre uma faca tramontina na boca. Quando perguntado, e é legal dormir numa embaixada? Legal não é ir até onde fica o PCX lá, né? Isso aqui não é legal. Então, ele é muito legal, bem preparado. Não é falar com o traficante. É isso, então. Ele é sempre muito bem preparado, sempre muito rápido nas suas respostas e, além de tudo, um estrategista político excepcional que ele está se mostrando a cada dia, né? Ele continua, se vocês não perceberam, né? Sei que vocês aqui perceberam, mas a nossa audiência, se alguém porventura não tiver percebido, ele está em franca campanha. E ele não tem compromisso eleitoral nenhum, o que é melhor, ele está totalmente livre. Então, porra, fizeram o trabalho por nós. Não tem mais nada para perder, né, Caivano? Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Não tem nada a perder, filhão. Falem de mim. Falem bem, falem mal, mas lembrem-se de mim. Olha, o Caivano falou uma coisa importante aí, que a esquerda tá desesperada, mandando o Lula parar de falar, eles pararem de falar no nome de Bolsonaro, mas eu ouvi, um passarinho verde me contou que o próprio marqueteiro do Lula falou, olha, fale mais de Bolsonaro aí, porque senão o Lula não aparece, né, cara? As matérias não têm relevância, não tem cliques. E aí, Diogão, o que você acha desse cenário da Paraná Pesquisas? Engenharia social que chama? Pesquisas são fábricas de estratégias de engenharia social. Essa pesquisa tem mais de uma, tem várias. Vamos tentar destrinchar aqui as principais. A mais óbvia é vender a ideia de que o Lula tem 46%. Eu vim recuperando os 46%. A gente viu lá na esquina da USP, não lotou um pedaço de calçada de uma esquina.
No universo de 20 milhões de pessoas. Na cidade que o Guilherme Boulos tem, segundo as mesmas pesquisas, 2 milhões de votos, eles não conseguiram lotar uma calçada de uma esquina. Ok, 46%. Outro tchau. Bom, o que mais? Ah, não, mas tem o voto, tem aquele pessoal que vota no PT, tem sempre esse papinho, vota no PT, mas ele não tem conexão política, a pessoa que ela não é política, ela só não gosta do Bolsonaro, e aí ela vota no Lula. Isso já não faz sentido por 1 milhão de razões que eu não vou destrinchar, mas para ser bem simples. Bom, se o cara é apolítico e só não gosta do Bolsonaro e por isso vota no PT, ele não deixa de comprar bis. Fala isso lá para Mondelez, foi uma maravilha quando o Felipe Neto abraçou. Quando o Randolph divulgou, então, nossa, vendeu, fala, beleza. Caiu as ações da Mondelez. Então, esse papinho do voto meia pataca também não cola. Voltando, a primeira ideia é vender que o Lula tem 46%, que ele evidentemente não tem. O Bolsonaro lotou a Paulista inteira, de ponta a ponta, e quando caminhou pelo Brasil, levou a Paulista com ele, parece, porque onde ele vai, lota tudo. E o Lula não tem uma imagem dessas em lugar nenhum, e o principal evento da esquerda pela democracia, contra o fascismo, sei lá mais o que, deu aquela meia esquina lá que vocês viram. Então, esse é o primeiro aspecto de engenharia social. Qual é o outro aspecto? Transferência de capital político. Não interessa a nenhum brasileiro e nem ao próprio Bolsonaro essas especulações esdrúxulas de quem ele aponta elege. O Bolsonaro foi declarado inelegível de forma ilegal, inconstitucional. Não há base factual e jurídica para a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. Reunião com embaixadores é função do presidente da República. Não é função do TSE. E que fez? O STF fez reunião com embaixadores, embora não seja essa a sua atribuição. A do presidente é uma sessão pública em que o próprio TSE foi convidado. Poderia voltar nos pormenores, mas todo mundo já sabe que não tem embasamento legal. Portanto, essa história de especular para quem ele aponta é normalizar a ilegalidade em primeira instância. Está errado. Segundo, vender a ideia de que ele transfere os votos para alguém pacifica a mentalidade coletiva da ideia de o Bolsonaro não ser candidato em 26. Quanto mais você exercita a ideia de outro candidato no lugar do Bolsonaro, mais você aceita como base para esse exercício mental que o Bolsonaro não é candidato e que outra pessoa precisa ser. Aumenta a sua empatia com a pessoa indicada e diminui a sua empatia com o próprio Bolsonaro no que diz respeito ao processo eleitoral. Portanto, isto é engenharia social. Quando alguém comemora, puxa, a Michelle está na frente, a pessoa não sabe, mas na prática ela está endossando primeiro a percepção, consolidando a percepção de que o Bolsonaro não é candidato e consolidando, encaminhando a percepção popular para que a Michelle seja. A quem interessa transferir o capital político de Jair Messias Bolsonaro a esta altura do campeonato? Provavelmente a quem encomendou a pesquisa. O que nos leva a um terceiro ponto de engenharia social. É a percepção de disputas equilibradas. Não só pela diferença que eles colocaram entre supostamente os dois lados, mas como eles mantêm diferenças pequenas com figuras inócuas. Veja, uma pesquisa que coloca Eduardo Leite nas perspectivas é uma pesquisa café com leite. Não sei onde é que está o café, mas o leite a gente achou. Então, veja, não tem pé nem cabeça. Essas pesquisas servem para mim, para efeito de análise, para identificar o que aqueles que contratam as pesquisas desejam. É só isso que serve para mim. Eu uso como uma referência. O que eles querem? Qual é o objetivo? Bom, aqui tem o objetivo de transferir o capital político do Bolsonaro. Para quem interessa isso? Para o Centrão. O Centrão apoia o Bolsonaro, ele vai indicar alguém, é mais fácil lidar com esse alguém do que com o próprio Bolsonaro. Transferência de capital eleitoral. A quem interessa a disputa acirrada? A quem controla o processo eleitoral. Quanto mais acirrada for a percepção de disputa, menores forem as diferenças, mais fácil de aceitar o resultado, seja ele qual for, porque era uma disputa equilibrada. A quem interessa vender que a esquerda tem 46%, ainda mais uma figura como a do Lula, que é inócua em qualquer lugar do país, inclusive as suas agendas. Fortalecer as outras duas ideias anteriores. Então, veja, isto é engenharia social. Não dá para levar dado de pesquisa a sério, via de regra, e no Brasil recente não dá mesmo. Sob qualquer... Repito, está lançado o desafio. Eu quero que as pessoas encontrem os 46% da pesquisa, os 60 milhões de votos, no consumo, qualquer área. Essa empresa aqui abraçou a esquerda e cresceu o faturamento. Vamos lá, cite duas. Consumo.
E faz o mesmo para a direita. Audiência de televisão. Mesmo horário, mesmo programa, quem bate mais audiência? Quero saber. Personalidades da esquerda aqui, com conteúdo alinhado, que tem alto engajamento. E da direita. Então, se não está na internet, não está na TV, não está no rádio, não está na rua, não está no consumo, meu filho, não existe. Então, a minha referência é a realidade, e não os números que os engenheiros de realidade fabricada querem nos vender.